Fala, meu povo! Choque de conhecimento na área com mais um vídeo, e hoje nós vamos falar sobre preço de custo, markup, preço de venda, lucro e margem de lucro. Primeiro, vamos explicar o que é cada um disso. PC, como eu botei aqui, preço de custo, é o preço que você pagou por um produto. Vamos supor que você tem uma loja e nessa loja você vai vender um jogo de panela. E esse jogo de panela você comprou por R$ 500. Então o teu preço de custo foi R$ 500. Você pagou R$ 500 pelo produto. E temos o markup, o que eu botei aqui com ele. Markup é aquela porcentagem que você vai acrescentar quando você for vender o produto. Vamos supor que você fala assim, vou vender esse produto aqui 100% mais caro que eu paguei. Para o nosso terceiro aqui, nós temos o PV, preço de venda, que é o preço que você vai vender. Dando o mesmo exemplo da panela, se você comprou por 500 e vai vender 100% mais caro do que você comprou, ou seja, você vai vender por R$ 1.000 a panela, preço de venda. No quarto aqui nós temos o L, que é o lucro em dinheiro. Vamos continuar com o exemplo da panela. Se você comprou por 500, vendeu 100% mais caro do que você comprou, você fez 1.000. E se você fez 1.000 e pagou 500, te sobrou 500 de lucro. Então, o teu lucro vai ser R$ 500. O que nos leva à quinta questão aqui que a gente temos, que é a margem de lucro. A margem de lucro é quando você pega todo o dinheiro que chegou ali no caixa, conta ele e tira a porcentagem que é teu lucro. Se você vendeu um negócio por R$ 1.000 e você pagou 500, você ganhou o que? A metade do dinheiro, 50%. A margem de lucro nesse caso aqui seria de 50%. Já presta atenção num detalhe, o markup, o preço que você acrescentou, vou vender X% mais caro, nunca vai ser a margem de lucro, aquela porcentagem quando fechar o caixa, você olhar todo o dinheiro que tem dentro e falar, X% desse valor aqui é meu lucro. Já veja que são dois valores totalmente diferentes, beleza? Agora nós vamos aprender a fórmula, afinal isso daqui é uma matemática, de descobrir o valor quando ele não tiver. Vou dar um exemplo. Vamos supor que nessa questão aqui a gente só tivesse o markup, o preço de venda, o lucro e a margem de lucro, que a gente não tivesse o preço de custo. A gente tem uma fórmula para descobrir o preço de custo. A mesma coisa vai servir uma fórmula para descobrir o markup, uma fórmula para descobrir o preço de venda, uma fórmula para descobrir o lucro e uma fórmula para descobrir a margem de lucro. Mas calma, tudo bem simples, eu vou mostrar agora em detalhe. Vamos supor que você tem essas informações todas, menos o preço de custo. Já um detalhe, isso vai acontecer muito em provas e testes que levar a esse tipo de questão. Temos aí 5 informações, Geralmente o professor vai dar lá 2 ou 3 e você vai ter que descobrir o resto. Tem questões que com 2 dá para descobrir as outras 3. Então o professor vai tirar 2 dessas 5 respostas e você vai ter que descobrir as outras. Tudo que você precisa fazer é decorar essa pequena fórmula que eu vou te mostrar, beleza? Vamos lá. Se eu quiser descobrir o preço de custo, para eu descobrir o preço de custo, eu vou seguir a fórmula PV menos margem de lucro. E repare, vou dizer aqui como se a gente estivesse fazendo a conta numa calculadora. Você vai botar o valor do PV, do preço de venda, menos o valor que está na margem de lucro, e você não vai apertar o sinal de igual na calculadora, você vai apertar o sinal de porcentagem. Aí ali automaticamente vai dar um valor que vai ser o teu preço de custo. E temos ainda uma segunda maneira de fazer, que no caso seria PV, preço de venda, menos L, que é o lucro. Nesse caso aqui, como a gente pode ver, a gente apertaria o sinal de igual. Botaria o valor do preço de venda, botaria menos o valor do lucro e apertaria o sinal de igual. Vai dar o resultado que vem a ser o preço de custo. Temos ainda uma terceira maneira que a gente pode fazer para descobrir o preço de custo, que vem a ser lucro dividido por markup. E no final, o sinal de porcentagem. De novo, a gente vai botar ali o preço do lucro, vamos dividir pelo preço do markup e não vamos apertar o sinal de igual, vamos apertar o sinal de porcentagem, aí vai dar um valor. Esse valor é o preço de custo. Então, para descobrir o preço de custo, nós vamos ter 3 fórmulas. Por que 3 fórmulas? Porque às vezes a primeira não vai dar. A gente não vai ter informação para conseguir fazer da primeira fórmula. Então a gente vai utilizar a segunda fórmula ou a terceira.
E pode ter caso ainda que a gente não vai conseguir com nenhuma dessas três maneiras. Por quê? Porque vai faltar informações que a gente ainda não tem. Mas calma que eu vou explicar como é que resolver. Eu separei no final 2 desafios que a gente vai fazer junto, 2 questões que a gente vai resolver junto e vai estar esses detalhes a mais, beleza? Mas vamos continuar agora para o markup. E se eu não tiver informação do markup, como é que eu faço para descobrir o valor do markup? É muito simples. A gente vai fazer lucro dividido por preço de custo e no final símbolo de porcentagem. Já expliquei, quando é símbolo de porcentagem, tem que ser símbolo de porcentagem. E quando é apertar o sinal de igual para ter resposta, é apertar o sinal de igual, beleza? Ou temos também uma segunda fórmula de descobrir o markup, que é a margem de lucro dividido, olha que está entre parênteses, 100 menos a margem de lucro. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que na nossa margem de lucro está 20%. Então a gente pegaria 20 dividido e vamos resolver o que está dentro do parênteses. 100 menos 20, que a gente já viu que a margem de lucro seria 20, 100 menos 20, 80. Então ficaria 20 dividido por 80 e no final o sinal de porcentagem. Vai ter a resposta que vai ser o nosso markup. Temos essas duas maneiras. E agora vamos ver a maneira que a gente tem que fazer para descobrir o preço de venda. Para descobrir o preço de venda é muito simples. A gente vai pegar o preço de custo mais o markup e no final o sinal de porcentagem. Ou, que a gente também vai ter duas maneiras de fazer, ou preço de custo mais lucro. Vamos ter ali a resposta que vai ser o nosso preço de venda. E agora para a gente descobrir o lucro. Para descobrir o lucro só tem uma fórmula, que é preço de venda menos preço de custo. Preço de venda menos preço de custo igual o lucro. E a margem do lucro? A margem do lucro vai ser muito simples também. Para a gente descobrir a margem do lucro vai ser markup dividido, olha que está entre parênteses de novo, markup mais 100. Vamos dar o exemplo que o markup é 20, então ficaria 20 dividido e vamos resolver dentro do parênteses. 20 mais 100, 120. Então ficaria 20 dividido por 120 e no final o sinal de porcentagem. Vai ter uma resposta, seria a nossa margem de lucro. Ou, que a gente também vai ter uma segunda maneira de fazer, lucro dividido pelo preço de venda e no final apertar o sinal de porcentagem. Vamos ter ali a nossa resposta e essa nossa resposta vai ser a margem de lucro. É só decorar essa fórmula aí. Decorou essa fórmula aí, não tem erro. E como eu já falei, né, vamos fazer 2 exercícios agora juntos, no qual a gente só vai ter 2 respostas dessas 5 e vamos descobrir as outras 3 juntos, beleza? Bom, vamos fazer então, né, o nosso primeiro exemplo que eu separei aqui para a gente estar resolvendo junto. Eu botei aqui que a gente comprou um negócio por 1.000, a gente não sabe qual é o markup, a gente não sabe qual foi o preço de venda, a gente não sabe qual foi o lucro, mas sabe que a margem de lucro foi 20%. E aí, como é que a gente vai fazer para descobrir o markup, preço de venda e o lucro? Muito simples, vamos para a fórmula. Vamos começar na ordem, né? Vamos descobrir o markup. Como é que eu descubro o markup? O markup vai ser lucro dividido pelo preço de custo e no final o sinal de porcentagem. Sendo que deu ruim aqui. Por que deu ruim? Porque eu preciso saber o lucro. E a gente viu aqui que não tem o lucro. O lucro a gente ainda não sabe. O que a gente faz? Pega a segunda maneira de descobrir o markup. E a segunda maneira é margem de lucro dividido, aí entre parênteses, 100 menos margem de lucro. E no final, símbolo de porcentagem. Vamos começar a resolver então, né? Margem de lucro, 20. Dividido, aí vou resolver a questão que está entre parênteses. 100 menos margem de lucro. 100 menos 20, 80. Então vai ficar 20 dividido por 80. E vou apertar, levando em consideração que eu vou fazer a conta numa calculadora, o símbolo de porcentagem no final. A resposta vai ser 25. Então, meu markup é 25. Então, vou botar o markup 25 e botar o símbolo de porcentagem, né? Que eu esqueci de falar, mas que é meio óbvio. Quando se trata de markup, é porcentagem. Quando se trata de margem de lucro, também é porcentagem. Então, a gente sempre vai botar nos valores aqui, markup e margem de lucro, o sinal de porcentagem no final, beleza? Agora vamos falar de preço de venda. Vamos lá para a fórmula para ver como é que a gente vai descobrir o preço de venda. E o preço de venda é bem simples. Preço de custo mais markup e botar o sinal de porcentagem no final. Jogar na calculadora, né?
e vamos fazer preço de custo, 1.000, mais o markup, que é 25. Na calculadora apertou o sinal de porcentagem e deu 1.250, ou seja, preço de venda 1.250. E agora, para finalizar, o lucro. Qual é a fórmula do lucro? Preço de venda, que a gente acabou de ver, 1.250, menos o preço de custo que a gente já tinha, que era 1.000. E se a gente jogar na calculadora, 1.250 menos 1.000 vai dar 250. Lucro 250. Viu? Só basta a gente saber essa fórmula aqui que a gente resolve tudo. Agora vamos para o nosso segundo desafio aqui, beleza? Nesse segundo desafio, a gente não tem o preço de custo, a gente tem o markup, que é 30, a gente tem o preço de venda, que é 1.000, a gente não tem o lucro e a gente não tem a margem de lucro. Vamos ter que descobrir o preço de custo, o lucro e a margem de lucro. Bom, vamos começar na ordem então, né? Então vamos fazer preço de custo. Como é que a gente descobre preço de custo? A fórmula vai dizer que preço de venda menos margem de lucro. Porém, como a gente viu aqui, a gente ainda não tem a margem de lucro, então não dá para fazer dessa fórmula aqui. Vamos pegar a segunda fórmula então, que é preço de venda menos lucro, sendo que também não temos a informação do lucro. Então vamos pegar a terceira maneira de fazer, que é lucro dividido por markup. Porém, como eu acabei de falar, nós não temos o lucro. E agora, deu ruim? Mais ou menos, né? A gente não conseguiu descobrir nesse exato momento o preço de custo. Então a gente vai passar para a próxima informação que a gente tem que descobrir, que é o lucro. Depois a gente volta para o preço de custo, beleza? Vamos ver o lucro. Como é que a gente descobre o lucro? Lá na fórmula, preço de venda menos preço de custo. Porém, a gente acabou de ver que não deu para achar o preço de custo. Então, não vai dar para a gente achar o lucro. O que a gente faz? Passa para a próxima informação, que nesse caso aqui é a margem de lucro. Depois a gente volta para essas duas. O negócio é ir resolvendo o que der para resolver. E margem de lucro. Como é que é a fórmula do margem de lucro? Para descobrir a margem de lucro, vamos lá na fórmula, né? Markup dividido, entre parênteses, markup mais 100 e finalizar com o sinal de porcentagem. Então vamos lá, né? Nosso markup é 30, então a gente vai ter 30 dividido, dentro do parêntese, vai ser 30 mais 100, 130. 30 dividido para 130 e finalizou com o símbolo de porcentagem, vai dar 23,0769, mais alguns números que vocês estão vendo aí na tela. Esse valor é a nossa margem de lucro. Vamos deixar então aqui na nossa margem de lucro. Agora que a gente já tem a nossa margem de lucro, vamos voltar lá para cima para o preço de custo. Olhando aqui na fórmula, preço de custo vai ser preço de venda menos margem de lucro e finalizar com o símbolo de porcentagem. Então, jogar tudo na calculadora. E se a gente jogar isso para a calculadora? Preço de venda 1.000 menos margem de lucro, que é 23,076923,076923. E finalizar com o símbolo de porcentagem, nós vamos ter 769,23076923,076. Esse foi o valor do preço de custo. Arredondando aqui, né, seria 769,23. R$ 769,23. Porém, estou botando aí o valor bem completo do jeito que a calculadora deu, beleza? E agora, né, nós vamos partir para a última informação que a gente está precisando achar, que no caso é o lucro. E como é que a gente faz para descobrir o lucro? O lucro vai ser o preço de venda, que foi R$ 1.000, menos o preço de custo, que a gente acabou de descobrir. E se a gente jogar na calculadora, preço de venda 1.000 menos o preço de custo, que a gente acabou de ver aí, que é 769,23076923,076, vamos ter 230,769230,7692,3. Ou seja, o nosso lucro, falando de maneira arredondada, foi R$ 230,76, beirando ali 77 centavos. E tudo que a gente precisa fazer é decorar essa fórmula. Como eu falei, são 5 valores: preço de custo, markup, preço de venda, lucro e margem de lucro. Basta muitas vezes a gente saber 2 deles para descobrir os outros 3. Simplesmente decorar essa fórmula que a gente está vendo durante todo esse vídeo.
e vou responder uma pergunta que acaba aparecendo e muito quando eu trago esse tipo de vídeo, que é quando eu vou utilizar isso na vida real. Na verdade, né, esse vídeo já ficou bem mostrativo. Você vai utilizar isso na vida real quando você estiver administrando um comércio, quando você estiver administrando um estabelecimento. Quando você estiver administrando algo aí, você vai ter que saber com certeza tudo isso bem detalhado, como a gente aprendeu no vídeo. Em todo caso, né, conhecimento é sempre bom. Se gostou, deixa aquele like para fortalecer o canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Tamo juntos e até a próxima.